começou a trajetória na questão da minha, eu digo assim, igualdade de gênero, né, para descobrir quem eu era, quem eu sou, né, aonde que eu ia encaixar, todo mundo sabia. E hoje também, assim, que é importante, que eu quero dizer que eu sou vice-presidente da Rede Trans do Brasil, né, que é uma rede, né, que foi fundada, né, há 7 anos atrás, né, e hoje eu estou como vice-presidente dessa rede, né, onde a gente apoia as travestis, transexuais e também os homens trans, né, que é muito importante, que é um momento assim da gente conseguir trazer os homens trans para dentro do movimento de travestis e transexuais. Eu vou contar um pouco da minha história, da minha vida, como começou. Eu nasci numa cidade, eu acho que você nunca ouviu falar, Mato Leitão. Eram 6, nós somos uma família de 6 pessoas, né? Um já é falecido, que morreu, né? Eu era bebê, eu tinha problema de coração. Então hoje a gente somos 5 irmãos comigo, né? Somos 2 irmãos, né? Aliás, nasceram 3 homens, né? Só que eu que a mãe sempre dizia que nasci diferente. Eu não nasci diferente, eu sempre dizia para ela que eu nasci igual a todo mundo, só que eu tinha uma opção diferente, né? Eu não sabia o que era naquela época. Imagina, 1900 e... Vamos supor, quando me descobri realmente com 8, 9 anos, a questão da sexualidade nos guri, na minha época, era muito forte, né? Então a questão da sexualidade, para mim, com 8 anos já começou. Entendeu? Com meus primos, parentes, amigos, né? Enfim. Não se falava na questão da pedofilia, na questão do abuso sexual, né? Eu não sei se eu posso dizer que fui abusada sexualmente, né? Mas tinha relações sexuais com os meninos, né? Isso é uma coisa que eu sempre quis ter na minha vida, né? De ter uma coisa que eu me identificava, não de dizer assim que eu gostava de brincar de boneca, de brincar disso ou aquilo, escolher um brinquedo, não tinha essa coisa, porque menino ganhava as coisas assim para menino e meninas para menina, né? Mas eu nunca tive essa coisa assim de escolher realmente o que eu queria. Eu com 12 anos a gente saiu da colônia, foi morar na cidade, né? E na cidade de Venâncio Aires, é uma cidade mais ou menos, na época, pequena ainda, né? Mas eu me senti muito mal naquela cidade, assim, mal no sentido assim, de eu já querer o cabelo comprido e com 12 anos de idade, o pai não aceitava, a mãe tudo bem, a questão dos cabelos compridos, né? Então eu amava andar de cabelo comprido. E o pai disse, não, tem que cortar esse cabelo porque o homem anda de cabelo curto raspado, né? Eu me lembro que uma época, né, estava uma revolta tão grande que meu cabelo chegou até o ombro, que estava bem comprido, eu amarrava ele, né? Aí o professor mandou um bilhete, né, para a direção, né, e a direção mandou chamar o pai e a mãe, que eu não podia mais entrar na escola por causa do cabelo comprido, né? Aí o pai cortou o cabelo sério, tipo, nunca mais esqueço, o Ronaldinho, aquele tupetezinho que naquela época estava na moda, eu gostei, né? Então a questão é que eu acredito que os homens, né, entendeu, que tinham relações sexuais comigo, não sei se sabiam que era errado, que era certo, né? Ter relações com uma criança, né, que nem eu, né? Mas eu nunca achei que... Eu sempre achava que eu estava errado e eles estavam certo. Isso sempre tinha na minha cabeça. Bom, eu me lembro que quando eu cheguei aos 14 anos de idade, né? E a minha família é muito religiosa, né? Inclusive, hoje é falecido na arcebispo de Porto Alegre, era o tio da minha mãe, né? Então a gente era obrigado a ir na igreja de segunda a segunda, né? Rezar, aquela coisa toda. E eu tive sempre muita afinidade com os padres, né? E com a questão da freira. Naquela época tinha tanto no hospital como nos colégios tinha a questão das freiras, né? Então eu fui me enturmando na freira, né? Aí, através de uma freira que era a diretora do hospital, né? E eu disse, sabe, eu gostaria de trabalhar no hospital, né? Porque eu achava muito bonito aquelas pessoas se vestir de branco, né?
trabalhar tudo limpinho, aquela coisa toda. E eu comecei a trabalhar no hospital, né? Eu trabalhava como auxiliar de limpeza, né? Com 14 anos. Eu não queria mais estudar, saí do colégio, né? E disse para a mãe que eu não queria estudar. Daí a mãe e o pai disseram que iam me colocar num colégio interno de Parálises. Eu disse assim, nem pensar, nunca ia fugir, ia fazer coisas que eles nem imaginavam o que eu podia fazer. Bom, com 15 anos eu vim a Porto Alegre, né? Através dessa freira, que era diretora do Hospital de Venâncio Aires, né? E a Santa Casa tinha as mesmas freiras que eram as irmãs franciscanas, né? Através da diretora da Santa Casa, né? Não era a diretora, era a Madre Superiora, né? A irmã Regis, nunca me esqueço o nome dela. Ela sempre foi um amor de pessoa comigo. E através dela eu vim para Porto Alegre, né? Com 15 anos. Né? O que eu pensei? Né? O que é Porto Alegre? Uma capital imensa, né? Que eu não sabia o que eu queria, o que eu queria fazer. Eu sabia que eu tinha alguma coisa que era diferente de todo mundo. Né? Quando eu cheguei no hospital, né? Quando comecei a trabalhar também, comecei a trabalhar como auxiliar de limpeza, né? Só que eu tinha que estudar, né? Esse foi o pior, né? Que me puseram na frente. Eu tinha que estudar, terminar naquela época se chamava primário, né? O colégio primário, daí eu terminei. E logo em seguida eu fiz um curso básico de enfermagem, que naquela época se chamava tenente de enfermagem. No início eu fui morar dentro da Santa Casa. Me alugaram uma peça, né? Eu tive que pagar por uma peça, uma coisa, uma lixaria naquela época. E eu fui morar nessa peça onde também tinha um gay, né, que trabalhava comigo. Aí eu achava essa pessoa o máximo, né? Aí um dia ele já era maior de idade, né? E disse assim para mim, ai, tem um olho tão lindo, né? Nossa, mãe do céu, seria uma travesti belíssima, né? Imagina deixar o cabelo crescer e a gente de noite batalhar. Sabe o que é isso? Né? Eu disse, não sei o que é isso. Não, vou te levar lá para o batalhar. Aí ela já pegava, fazia a viração, né? Como se diz, até falei com ela que na época se chamava, não se chamava, como hoje a frase bonita, né? Profissional do sexo, né? Trabalhadoras sexuais, essa coisa toda, se chamava tatuar, né? Eu disse, vou te levar para tu ganhar um dinheiro, né? Eu me lembro que a gente começou na caixa da água, né? Que é um enchimento, e a gente começou a trabalhar lá. Bom, eu achei o máximo, achei um luxo, né? Imagina os homens parando, eu novinha, 15, 16 anos, né? E podendo sair com um homem, ter relações sexuais e a gente dá um bom dinheiro, né? Bom, eu me lembro naquela época, na primeira noite, eu voltei para casa, assim, eu tinha tanto dinheiro guardado que eu pensei, onde que eu vou esconder esse dinheiro todo, né? Que é o dinheiro do mês que eu ganhava na Santa Casa, né? Naquela época, né? Que eu ganhava na rua, era muito dinheiro, eu escondia, ela também escondia para ninguém descobrir. E a gente pegava, naquela época, tu vê, táxi era muito difícil. A gente caminhava da Santa Casa até a caixa d'água lá na 24 de outubro. Imagina, de salto alto, caminhando, né? E o povo parando e tu querendo fazer programa, né? E os homens atrás de ti. Para mim, naquela época, foi um luxo, né? Foi maravilhoso. Porque assim, eu tinha que trabalhar, a gente saía cedo, né, em torno de 7h30, 8 horas, né, da noite, né, para a gente chegar no ponto mais ou menos em torno de 8 horas, 8h30, né, a gente começava a trabalhar. Aí que eu comecei a conhecer realmente o que era uma verdadeira travesti, né. Eu digo assim, meu Deus do céu, eu sou muito feia para essas travestis. Mas eu tinha o quê? Eu era o cabelo bem loiro, né? branco, praticamente olho azul, novinha, né? O que os homens queriam? Não queria mais aquelas travestis que tinha 30 litros de silicone, né? Porque as travestis daquela época, elas se transformaram de tal maneira que elas colocavam o silicone líquido aqui na bochecha, né? E aumentava os lábios, né? Aquela coisa toda se transformava e botava muito silicone. Era silicone industrial, tinha travesti que tinha 30 e poucos litros de silicone, era uma coisa muito exagerada, né? E naquela época também, era uma época, né, que as travestis, elas usavam só perucas, né? Porque travesti durante o dia não saía, elas contavam as histórias, né, como que elas viviam, né?
E eu queria me transformar, né? Daí eu comecei a me transformar, né? Essa minha amiga, que é Roberta, que se chama Kate, né? A gente chamava ela de Kate, e ela disse assim, mas tem que tomar o hormônio, vamos roubar da freira, né? Que tinha o Premarin 50 miligramas. A gente pegava e, porque na Santa Casa era assim, a farmácia não era tão controlada, né? A gente entrava na farmácia porque vinha na Santa Casa, era muita doação. E onde que a gente achava as freiras, às vezes mandava a gente, o dia que não tinha muito serviço, vamos separar as medicações. Onde a gente achava um Premarin 50 miligramas, a gente tomava. Bom, chegava a tomar uma caixa por dia. E o peito começou a vir. Eu disse, meu Deus, o que está acontecendo? E a Kate disse assim, é assim mesmo, está vendo como é que eu estou, né? Eu, assim, aos poucos a questão da hormonoterapia, sabe que quem toma tanto o masculino como o feminino, né? Ele se transforma. A gente ficava com a pele mais bonita, né? A gente o cabelo começou a crescer, eu nunca mais eu cortei o cabelo, né? Só que naquela época o cabelo tinha que ser amarrado, né? E usar uma boina, um boné, alguma coisa que a gente tinha que usar. Ou eu usava um lenço para trabalhar. Né? Na Santa Casa era obrigado a usar um lenço. Só que a questão da sexualidade, as irmãs, elas não interferiam, né? Porque tinha muito gay. Aliás, pelo que eu sei, não tinha nenhum homem heterossexual trabalhando na questão da enfermagem, a não ser só os médicos, né? Então, a questão da aceitação da freira, do sei o que tu era, eu nunca fui chamado a atenção de maneira nenhuma. Só que quando começou a crescer o peito, né, eu vi que eu tinha que disfarçar. Né? Eu usava uma faixa, né, para disfarçar. Mas o cabelo, eu amarrava ele, fazia um top atrás e usava um boné para sair, porque naquela época não era fácil. Né? A questão, em primeiro lugar, é a questão da polícia, né? A repressão. Né? Eu digo assim, eu sou do ano, nos anos, quando eu vinha para Porto Alegre, começou toda essa trajetória, né, antes dos anos 70. Né? Então a questão da prostituição era muito rigorosa, a gente ia presa mesmo. Né? Naquela época não existia boate, né? Existia uma casa hoje, onde é a Sarmento Leite, onde é a Secretaria da Saúde, era um cabaré onde que só iam travestis, prostitutas, ex-presidiário, bar do Turquinho. Bar do Turquinho. Só que a Polícia Federal fechou esse bar, e esse bar começou a ser, como é que se diz? Ele abria uma noite aqui, a Polícia Federal fechava, e daqui a pouco abria em outro lugar, e a gente ia seguindo, né? Todo lugar que a gente conseguia frequentar na madrugada. Eu adorava boate, adorava, que tinha som, tinha bebida, tinha tudo, né? E eu sempre via, né, como eu falei no início, né, que eu estava errada, né, entendeu? Na minha sexualidade, né, na questão de gênero, né, que não se falava essa palavra, se falava que tu era diferente, que tu era viado, que tu era... Imagina, todas as palavras pejorativas que a sociedade usava contra você. Mas passaram-se os anos, passou um ano, 2 anos, 3 anos, e eu terminei o segundo grau, né, na Santa Casa, né, e eu me formei. Daí eu tinha feito já o atendente de enfermagem, e logo em seguida surgiu a faculdade de medicina da Católica. Dentro da faculdade fizeram um curso de enfermagem para auxiliar de enfermagem. Esse auxiliar de enfermagem foi uma das coisas mais importantes que naquela época eu fiz. E eu comecei a trabalhar na enfermagem. Né? Eu me lembro que eu trabalhei, o meu primeiro serviço que me empurraram foi na questão da enfermaria 35, eu nunca mais esqueço. Era uma enfermaria onde só vinha as pessoas excluídas da sociedade. Né? Principalmente assim, morador de rua, né? Pessoas que não tinham aquisição nenhuma, pessoas pobres, né? E eles vinham de noite para, tipo assim, uma casa de acolhência. Eu amava. Era uma sujeira, era uma imundícia, mas a gente tentava fazer o máximo, né, possível para a gente manter aquela organização higienizada da maneira melhor possível. Né. Bom, eu fiz o curso durante 2 anos, né, e eu passei, mas mesmo assim a prostituição nunca saiu de tudo. A gente começou, naquela época a gente trabalhava na caixa da água,
Aí a polícia nossa tirou de lá, a gente foi trabalhar na Independência um pouco mais para baixo. E bem em frente a várias casas noturnas, né? Só que a gente não podia entrar, porque não por ser travesti, mas sim por ser faz a prostituição, faz o ar, né? Você não pode entrar. Eu me lembro que o primeiro show que eu vi e foi uma montagem de várias travestis, né? Inclusive a Rogéria naquela época veio para Porto Alegre fazer um show que se chamava Brasil com S, né? Que era várias travestis que faziam uma montagem. Mas era um show de luxo, de roupas finíssimas, de maquiagens bonitas, né? Era uma coisa assim, muito, 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 muito linda. Né? Uma coisa assim, que a gente nunca mais esquece, isso 40 anos atrás, que se chamava Boate Flowers, que foi uma das primeiras boates gays e foi fundado pelo Dinei Messias, né? Algumas pessoas conhecem ele, né? Mas o mais difícil de toda a minha vida, o que foi a trajetória da polícia, mais da polícia civil naquela época. Existia a CRV, né? O FUCA, não existia carro grande, era um Fuquinha, né? Onde as travestis iam presas, elas iam ser levadas para o costume, né? O costume era um lugar onde que a maioria das pessoas, né, que cometiam os maiores delitos se chamava costume. Primeiro era na Cavalhada, depois foi na Protásio Alves, né? Aí depois foi na Rua Mauá, ainda até hoje existe o prédio, onde eu me lembro de várias histórias, quando as travestis, todas elas iam presas, né? E elas pulavam a janela do primeiro andar até o térreo. Né? Eu nunca tive coragem de fazer isso, né? Só que a polícia não permitia a questão da prostituição. Por isso que a gente ia preso e muitas vezes, a maioria das vezes, a polícia pegava pelo dinheiro que ganhava, registrava para a bolsa, né? E levava todo o dinheiro que tu tinha. A Brigada Militar não fazia isso, só a Polícia Civil. Né? Por isso que hoje, assim, o maior medo que eu ainda tenho, né? O maior trauma da minha vida foi com a Polícia Civil. Na madrugada, quando a gente voltava para a rua, né? A questão que tu tinha que ter relações sexuais com a maioria dos peregrinos que tinha voltado na rua. Né? Então, isso era uma parte que era muito ruim, porque em um lugar que eles não te pagavam ter relações, tu perdia teu tempo, tu estava lá na rua para ganhar teu dinheiro, né? Entendeu? Tu tinha que ter relações sexuais, às vezes com 5. Eu já tive com 10, 12 brigadianos, relações sexuais forçadas, né? Entendeu? Forçadas no sentido, né? Senão a gente vai te levar presa. Né? Muitas, né? Praticamente todas as noites eu ia presa. Né? Eu me lembro quando começou, logo nos anos 70, passou os anos 70, entre 70 e 80, eu ainda trabalhava na Santa Casa. Só que naquela época, foi dos anos 70 aos anos 80, foi uma das piores repressões, né, da sociedade. Daí a questão, eu não entendia o que era política, quem fazia política, o que era direitos humanos, aonde que eu não reclamava quando eu apanhava. Muito apanhei da Polícia Civil, tapa na cara, chute, né, quebrar teu salto, né, jogar no outro lado da rua para não pegar mais. Essa era uma das piores coisas que eu achava naquela época. Né? E eu sempre pensava que eu estava errada e porque não tinha ninguém por falar por nós. A gente via quando, eu me lembro que era a TV preto e branco, né? Quando os padres, né? Os psicólogos, né? Enfim, a faculdade falava por nós, a universidade. Né? Então falava assim, o que a gente era, a pior espécie da sociedade, era o lixo da sociedade. Inclusive, uma vez, uma amiga minha, né, ela, Sara Jane, né, ela já foi morta com 42 facadas, ela foi uma das minhas melhores amigas, né, porque ela se assumia durante o dia, não tinha medo de sair, não tinha medo da polícia. E uma vez, quando a gente foi presa pelo costume, e o delegado disse, não, tu vai ficar a noite toda e vai para o presídio central. Aí ela pegou e deu 2 cuspidas na cara do delegado de polícia. O delegado de polícia, né, então, pegou e levou ela no presídio central. Ela e uma outra travesti pegavam, se cortavam todinha, né, porque naquela época a gente usava a gilete, pegava a gilete, quebrava ela no meio, né, e tu botava a parte da bochecha aqui, né. Na hora que a polícia vinha, tu pegava e te cortava todinha, né. Eu, graças a Deus, não tenho nenhuma marca. As travestis se mutilavam no pescoço,
Tinha uma travesti que um dia, quando foi presa pela Polícia Civil, ela pegou, tirou toda a roupa, ficou nua e botou o pau em cima da mesa. Se tu não me soltar agora, eu corto o meu pau. Sabe o que aconteceu com o delegado? Ele desmaiou, a bicha desmaiou na hora. Mataram ela na Farrapos, né? Com 6 tiros na cabeça. Essa travesti, é uma travesti muito bonita. E eu me lembro de histórias, assim, a questão da violência da população de travesti para ela, assim, poderem sobreviver na sociedade, né? Eu ainda morava num lugar bom, né? Eu morava numa peça, né? Com essa minha amiga travesti, a Kate, né? A gente morava na Santa Casa, a gente conseguia se proteger, né? Mas o ruim foi quando a gente ia presa e eu tinha que começar a trabalhar da manhã, a gente tinha que sair 10 horas do costume de a pé caminhando, né, para a gente chegar. E a explicação que a gente tinha que dar para a freira, né? Qual é a explicação que tu dava? Né? Foi uma das épocas, no tempo da ditadura, foi uma das piores épocas da minha vida. Como namorado, qualquer pessoa normal, a gente tem que tirar uma pessoa normal, que você arruma homens de tudo que é espécie. Eu tinha vários homens que eram médicos, advogados, dentistas, enfim, né? Eu tinha um amante meu que eu me lembro que trabalhava também comigo. Ele era neurocirurgião, um cara bonito, novo, né? E ele sempre dizia assim para mim, nunca contar isso para ninguém. Eu nunca contei, estou contando isso hoje porque é uma história, né? E ele sempre falava, né? Tu aluga um lugar melhor para tu morar sozinho. E eu me lembro que eu fui morar na Sarmento Leite 669. Essa casa existe ainda até hoje, uma casa tombada pelo patrimônio histórico de Porto Alegre, onde tinha uma travesti argentina que ela alugava peças, né, com as outras travestis, que se chamava cafetinagem, que tinha que pagar. Né? A gente ganhava muito dinheiro, né? Se hoje um hotel, vamos supor, custa R$50, né? Ela cobrava 100, né? Ela sempre cobrava o dobro que tinha pagado no dia. Quando chegava em casa, ela tinha um cafetão, né? E ela ficava já, essa argentina, né? Ela ficava já na porta, quando chegava, descia do carro, que geralmente não tinha táxi, mas sempre tinha cliente que te levava em casa, né? Eu era uma das 10 travestis mais bonitas de Porto Alegre, eu ganhava dinheiro. Eu não tinha silicone no corpo, não tinha prótese, mas tinha o corpo bem perfeito, o corpo era nova, jovem, né? E eu me lembro quando eu fui morar naquela casa, na Sarmento Leite, e essa casa dessa cafetina, eu odiava ela, eu disse, como é que pode a própria população de travestis, né, era argentina, né, e excluir nós, né, entendeu? Ela não chegava a bater, né, mas eu via muitas travestis que não ganhavam, porque naquela época tinha o Artane, que as travestis se injetavam. Hoje tem o crack, tem a cocaína, aquela coisa toda, né? Entre a população de travestis também era muito grande a questão das drogas, né? Existia maconha, mas existia essas drogas. Existia também uma outra droga que se chamava, era um inibidor de apetite, que se chamava, não me lembro o nome, mas as travestis a gente deu o nome de cocô. Tu tomava aquilo, vamos supor, um comprimido com meio copozinho assim de cachaça, aí tu tomava 2 comprimidos, ficava louca. Podia estar muito frio e tu sentia muito calor. Né? E eu tomava muito. Eu não me drogava, mas pelo menos 1, 2 eu tomava por noite quando era muito frio, que tu andava, tu podia andar praticamente de calcinha e de sutiã e praticamente nua, que não sentia frio. Né? Aí naquela época eu me lembro que eu arrumei um amante que era delegado de polícia. Esse delegado de polícia foi muito importante na minha vida nos anos 80. Porque eu já tinha, nos anos 80, eu tinha um peitão grande, eu tinha ido para São Paulo já, de avião, e tinha botado silicone. Foi o primeiro silicone que eu coloquei, foi antes dos anos 80. Aí eu preenchi com silicone, não o peito, né, mas o peito que eu fiz com cirurgião plástico. Mas eu fui para São Paulo, era o silicone industrial, era muito caro, era caríssimo, né? E as próprias travestis deitavam numa cama, né? E aplicavam silicone, né? Então por isso que eu tenho essa forma, naquela época ela era jovem, era bonita e tinha um quadril grande, né? Então isso foi uma coisa importante para mim, né? Esse delegado de polícia, ele era do costume, como se chama, né?
Ele era da delegacia de costume, ele que trabalhava de noite e recolhia a população de prostitutas, travestis, marginais, enfim. Ele que era o delegado de polícia. Naquela época, quando eu conheci ele, logo em seguida, eu tive um ganho muito grande nos anos 80, né? Quando eu conheci ele, né? Foi ele que me ajudou a alugar um apartamento na Duque de Caxias 837, foi o primeiro apartamento que eu consegui na vida, né? E ele disse assim, eu te pago o aluguel desse apartamento, né? E a gente não vai viver, né? Porque junto, né? Mas a gente vai ter uma relação pelo menos 2, 3 vezes por semana, né? Só que esse apartamento não estava no meu nome, estava no nome dele, né? Até ele faleceu, né? Eu morei 30 anos nesse apartamento, para dizer para vocês. Durante os 30 anos ficou no nome dele, ele faleceu, ainda ficou no nome dele, só que nunca ninguém descobriu. E ele me ajudou, eu ganhava muito dinheiro naquela época, mas aí eu começo a investir, então eu conseguia alguma coisa para ti. Eu não queria comércio de apartamento, eu queria luxo. Tudo que tu ganhava hoje, tu já gastava ontem, né? Então era uma vida muito de luxo para amor e na questão do dinheiro, né? Que tu ganhava muito. Né? Mas a questão da opressão policial era muito grande. No tempo da ditadura, né? A gente desceu, eu e uma amiga minha, vamos sair, vamos lá no centro. Na questão de sair para comprar como travesti, não podia, tu ia presa mesmo durante o dia. E eu desci, eu e ela, de salto alto na loja de Medeiros, quando a gente chegou na esquina da loja de Medeiros com a Salgado Filho. Menina do seu pau comeu, né? A gente foi presa, né? A gente apanhou tanto, a gente perdeu o sapato, queria correr, não adiantou, a gente foi presa. A gente não foi para o presídio, mas a gente foi para o costume, naquela época a gente ia para o costume, para vadiagem, né? Se vocês pesquisarem, pode pesquisar. Vadiagem ainda está no tempo, não foi tirado. Inclusive a gente tem uma cartilha da igualdade onde fala direitos e deveres da população de travestis. E a vadiagem ainda não saiu, né? Pode pesquisar lá. Né? Em 79, né, eu fiz um concurso público para o Estado. Né? Onde eu já tinha o curso de diploma de auxiliar de enfermagem, né? E eu fiz o concurso, né? E eu passei, tirei segundo lugar, né? Para trabalhar no Estado, como naquela época se chamava auxiliar de serviços médicos. Eu não queria trabalhar, né? Entendeu? Eu queria clamor, queria putaria, queria sair, porque a questão do dinheiro era muito farto, né? Não vai conseguir chegar a uma idade e poder trabalhar, né? Prostituição, porque não é bem assim. Tá vendo tuas amigas, tão tudo velha, caindo nos pedaços, ninguém mais quer, mas hoje tá bonita, todo mundo te quer, sai com o homem que tu quer, e eu não vou te mentir, hoje quando eu me deito, e eu me lembro, né, das histórias, né, o homem, eu olhava e assim, eu cuspia na cara deles, né, eu era enjoadíssima, eu cobrava o que eu queria, né. Mas assim, hoje eu me arrependo de muita coisa que eu fiz errada, né? Entendeu? De xingar os homens, cuspir na cara deles, sai daqui seu lixo, né? Não saia com um homem velho, não saia com um homem gordo, saia com um garotinho que me paga, porque naquela época o glamour era um lixo dentro do som do filho de papai rico. Né? E eu conheci, se eu disser o nome de homens que eu conheci naquela época, ou homens que hoje já estão velhos de Fórmula 1. Jogador do Internacional, vários, não quero citar nome, mas eu me lembro que o Patalupe, graças a Deus, a gente não pode falar meu nome, né? Porque eu tenho orgulho de ter saído contigo, porque ele, até hoje, ele me liga, foi semana passada que ele pegou me ligou lá no Rio, mas era um cara assim, que eu saía com ele e ele se tornou meu amigo. Né? E quem gosta de futebol sabe, eu gosto de futebol, né? Gosto de futebol por causa dos homens. Né? Aí o que aconteceu em 79? Se passou, quando foi em 1980, o Estado me mandou uma carta, recebi um telegrama, né? E eu digo assim, o que diz nesse telegrama? Esse última solicitação que a gente faz, o senhor fulano de tal, né? Para me apresentar na Secretaria de Saúde para começar a trabalhar. Aí eu mostrei para minha mãe morava já em Porto Alegre, nos anos 80, ela veio, estava o pai e a mãe na Bebeto Ribeiro, né? E eu fui me apresentar. Quando fui me apresentar,
o secretário da Saúde nada mais era, porque ainda não tinha aquela política de saber quem era o governador, né? Eu comecei a descobrir as coisas, a política, né? No momento que a gente tinha que, vamos supor, entender o que é política. 4 anos no governo, 4 anos isso, 4 anos aquilo, né? E o poder, né? A gente começou a aprender, porque cada vez que mudava, o comandante já pegava a deitar, era uma tortura. Quem entrava, quem saía, né? É que nem hoje, né? Entendeu? A mesma coisa, a política é assim. A gente sabe que hoje eu posso falar que a gente tem um governo sem comentários, né? E a gente tem governos que são muito favoráveis à questão da população LGBT e principalmente a população de travestis e transexuais, né? Porque a gente tem muitas coisas que a gente conseguiu nos governos, né? E outras coisas a gente perdeu e está perdendo novamente, né? Então eu queria falar, quando eu cheguei no gabinete desse secretário da Saúde, eu caí muito esticada no chão, como se diz, né? Era um secretário da Saúde que era meu cliente, saía comigo na rua. E disse assim, não, eu vou te botar na Vila Cruzeiro do Sul. Quem conhece a Vila Cruzeiro do Sul era na época dos anos 80, uma das piores vilas de Porto Alegre. Não, tudo bem, eu não conheço, mas vou lá, né? Eu já era travesti, não tinha um peito enorme como hoje tenho, né? Porque eu já tenho 10º, né? Então ele disse assim, tu vai trabalhar lá. Só que assim, uma coisa ruim, uma coisa boa que eu ganhei, eu entrei no Estado, né? Para trabalhar 6 horas, ele sabia que eu me prostituía, e eu disse assim, só que eu quero trabalhar de tarde. Ele disse que eu ficasse todo mundo tremia, né? Eu até hoje tenho assinado por ele ainda a minha posse. Ele tremia, né, assinando. Aí eu disse assim, por que o senhor está me botando num lugar tão ruim, tão longe, né? Ele disse, não é longe, onde você vai lá, eu pego o menino Deus, desce no fim da vida. Mas quando me apresentei lá, eu fui muito bem recebido, só por mulheres, não tinha nem só os técnicos, médicos, né, que eram homens, né, o resto do pessoal que trabalhava na área de saúde, todas 40, 50 mulheres eram tudo mulheres, né. E quando a secretária dele ligou, já está vindo um rapaz para trabalhar com vocês de tarde, que vai ajudar vocês, é uma pessoa muito legal, aquela coisa toda, não sei o que, e ela se prepararam com festa e tudo para me receber. Um dia de tarde, quando eu cheguei lá, eu disse, mas que deu o homem. Aí o homem sou eu, né? Aí comecei a trabalhar lá naquele posto, né? E para vocês verem, né? Um funcionário hoje, tanto Estado, municipal, né? Sabe que é difícil hoje tu passar no concurso público, tu ficar. E eu fiquei durante 35 anos neste mesmo posto. Mas queria dizer outra coisa importante, né? Quando começou a epidemia da AIDS, que começou nos anos 80, né, eu sempre digo que as pessoas morriam, na série, eu digo assim, as pessoas morriam, as travestis morriam, a população de gays morria, né? A gente não sabia o que era. Então a gente foi descobrir, no longo do tempo, começou a pensar de que essas travestis morreram. Já existia a epidemia da AIDS, eu acredito que começou em 78, que muitas travestis, muitos gays amigos meus morreram, né? A gente sempre fala, a nível nacional, começou a epidemia da AIDS, começou nos anos 80, né? O que era, né? Entendeu? O que aconteceu? Eu comecei a me acordar na questão da epidemia da AIDS quando eu vi o Cazuza morrendo. Então, assim, eu comecei a me acordar para a vida, né? Quando eu pensei assim, pô, eu não tenho nem apartamento próprio, não tenho nada, moro de aluguel, e as travestis indo para a Europa, e voltando rica, com carro, não sei o que, apartamento, né? Peito, plásticas e tudo mais. Eu disse, sabe de uma coisa? Eu vou largar o Estado e vou me embora para a Europa, né? Porque eu disse assim, eu vou morrer qualquer dia, né? Nunca usei camisinha na minha vida. A AIDS está aí, a epidemia da AIDS está aí, as travestis estão morrendo. E minhas amigas, a maioria, eu digo assim, eu não tenho mais amigas daquela época, que posso dizer que estão vivas hoje para contar a história da epidemia da AIDS. Não tenho. Inclusive no ANSES, né, fez um documentário os 20 anos da epidemia da AIDS, onde que eu falo sobre a questão da epidemia da AIDS. Né? Então, realmente, esse documentário é um documentário importantíssimo para o resgate da população LGBT, eu digo assim, principalmente a população de travestis, não se falava na questão das transexuais,
E eu peguei daí, eu me lembro que a minha chefe naquela época, do posto de saúde, se fosse eu, você, eu não ia fazer isso. Tu tem o direito, porque você sabe que funcionário, eu não sabia disso, que funcionário público tem o direito de pedir 2 anos de afastamento por causas próprias, sem receber. Aí o que eu fiz? Em 1990, eu já tinha trabalhado 10 anos, né? Eu me lembro que foi na Copa, né? Eu digo assim, pedi 2 anos de licença de 90 a 92. Aí eu fui para a Europa, né? Foi a Copa que foi em Roma, né? Onde eu decidi, porque as travestis têm muita dificuldade de descer, porque naquela época não existia, vamos supor, a Europa hoje, como é que se diz, as fronteiras estão abertas, mas naquela época tu tinha que ir a Amsterdã, descer para Amsterdã, ir para a Suíça. Eu fui até Lugano, tu ia de trem, de Lugano tu tinha que pagar em torno de $1.000, né, para um cafetão atravessar as travestis, né, para a fronteira de Milano. Né. Então, no primeiro momento, né, a gente conseguiu passar. Aí eu trabalhei em Milano, né, trabalhei um mês em Paris. Aí foi essa trajetória que começou. Aí eu comecei, digo assim, não, é aqui que eu vou ficar, aqui que eu vou dar dinheiro. Onde depois de 3 meses, terminou meu visto, né? Eu peguei e voltei para o Brasil, fiquei 10 dias no Brasil e voltei para Roma, né? Aí tive com a mesma trajetória. Desci em Amsterdã, aí quando cheguei no aeroporto de Amsterdã, uma mulher assim, sabe aquelas mulheres da Polícia Federal, preconceituosíssima, né? E era eu mais uma outra travesti. Fizeram tirar toda a roupa, mostrar a mala que a gente tinha, né? A questão da roupa feminina, aquela coisa toda. E a policial da Polícia Federal disse assim, não, vocês não vão entrar, eu sei que vocês vão para onde tu vai. E ela já tinha visto o meu passaporte, que ele já estava carimbado na saída, que eu fui de Milano, eu fui para Copenhague, né? Aí eu voltei para o Brasil e tinha carimbo, né? Eu disse, o que quer fazer aqui? Eu disse assim, não, eu vou só passear. A gente enrolava. Eu falo alemão, né? E lá em Amsterdã também se fala e eu vim deportado. Aí o que aconteceu? Eu cheguei numa sexta, quando foi domingo, de tarde eu estava no Brasil. Chorei horrores, a passagem era muito cara, em torno de $7, né? Eu disse assim, na sorte que eu não tinha investido meu dinheiro que eu tinha ganhado em 3 meses em Milano, né? Eu tinha guardado o dinheiro com a minha mãe, que tinha comprado umas coisas para ela, e eu tinha comprado, a mãe não tinha telefone, eu tinha, né? E eu comprei um telefone para ela, comprei alguns móveis para ela, reformei toda a casa dela, né? E fiquei uma semana em Porto Alegre, comprei outra passagem, e eu disse, não, sou travesti ou não sou? Se todas estão conseguindo passar, entendeu? Eu vou passar de novo. Aí fui para São Paulo, fui para a casa de uma cafeteria que se chamava Eliane King Kong. Então vocês só imaginam o nome dela. Por que é King Kong? Ela é uma travesti preta, altíssima, ela usava um sapato 44, então vocês só imaginam. E eu vi ela virar uma viatura da Rocan em São Paulo. Ela era uma marginal, mas a gente se acolhia aqui, as marginais da sociedade. E eu disse assim, por favor, me leve para a Europa, para onde que a gente passa? Eles na série, a gente vai, quanto vai me dar? Aí eu me lembro que naquela época eu dei 10 mil euros para ela. 10 mil euros, não, $10.000 não existia. Euro, né? Existia lira, existia dólar. Eu peguei e paguei para ela $10.000 para ela me levar. Daí a gente desceu na Suíça, porque tem a fronteira de Chiasso, que hoje está aberta a fronteira de Chiasso. A gente foi novamente para Lugano, que era um dos lugares mais lindos que eu vi na minha vida. A gente ficou no hotel lá 2 noites, né, e a gente teve que ligar para o menino em Milano para ele nós atravessar. Maurício, o nome dele, não esqueço o nome do guri, muito gente fina. Ele cobrou, eu me lembro que ele cobrou $2.000 para atravessar, cada travesti, nós estávamos entre 6, né? Imagina que ele ganhando. Aí ele vestia cada uma de uma maneira, né? Então ele achou, eu nunca mais esqueço, a gente atravessou 6 horas e 15 minutos pelo ônibus que tinha,
que atravessava os trabalhadores que moravam em Milano e trabalhavam vice-versa, trabalhavam em Lugano. Né? Então eu me vesti de camponesa, botei um chapéu, um lenço na cabeça, né? Quando o cara da Polícia Federal entrou, né? Porque era fronteira, entrou, né? Eu fiz a louca, né? Eu estava dormindo de cabeça baixa e ele pediu o passaporte e eu disse assim, não mente, né? Sem ser passaporte. Aí ele pegou e disse, todas as travestis passaram. Aí eu disse, vou receber a louca agora, não vou mais ficar em Milano, né? Porque Milano é um lugar que tinha muita travesti. Se tu vê muita travesti aqui, imagina lá, sei eu quantas travestis, em cada esquina tinha umas 500. Tu ficava assim, numa quadra, né, que ficava uma encostada do lado da outra. Mas nenhuma ficava parada, porque os clientes ficam. Aí me disseram assim, Marcelo, vai para Roma, porque Roma tu vai ganhar quanto tu quer. Olha, em Roma, em 3 meses eu consegui comprar meu apartamento, meu carro, voltei de novo para Roma, voltei para o Brasil, fiquei 2 dias no Brasil, mudei meu passaporte de novo, fiz um passaporte novo, botei na Polícia Federal que eu tinha perdido o passaporte, que era o truque para a gente poder entrar. Fiz a mesma viagem, fui para Roma, onde eu fiquei 2 anos praticamente. Eu fiquei 3, 6 meses, um ano e 5 meses eu fiquei morando em Roma, o lugar que eu mais amei na minha vida. Onde conheci o mundo inteiro, conheci os lugares mais extraordinários, né? E o lugar onde eu consegui ganhar dinheiro, onde comprei, graças a Deus, eu tenho, não vou dizer o que eu tenho, porque senão ia dar muito close aqui, né? Graças à prostituição, tudo que eu tenho é graças à prostituição que eu fiz na minha vida. Porque o Estado nunca me deu nada, a prostituição me deu. Só que era muito complicado, que não existia como enviar o dinheiro para o Brasil. Né? Aí a gente comprava uma revista, né? Aí enrolava em papel celofane, aí pegava, tirava todas as páginas e mandava pelo correio. Eu me lembro que uma vez quando eu vim para o Brasil, desci no Rio, não podia descer, porque a corrupção da Polícia Federal era tão grande que eles quando vinha uma travesti lá da Europa, o comissário já ligava, está descendo tantas travestis no Brasil, né? E a Polícia Federal pegava todo o teu dinheiro. Eu me lembro que uma vez eu fiz Rilson, eu desci Roma, Rio de Janeiro e São Paulo. Que daí no Rio de Janeiro eu não fui registrado. Quando cheguei em São Paulo, eu fui registrado e me tiraram todos os perfumes que eu tinha, todas as joias, todas as coisas boas que eu tinha, me tiraram. Só não conseguiram tirar o dinheiro porque não fizeram tirar a roupa. Porque eu escondi o dólar tudo dentro das minhas calcinhas, dentro das meias, porque eu estava de bota, né? E eu escondi todo o dinheiro, entendeu? Eu não sei como que não apareceu no raio-x. A questão da prostituição, se hoje perguntassem para mim, Marcelo, o que tu acha da prostituição na tua época e hoje? Eu digo assim, hoje é uma desgraça, que as travestis ainda ganham dinheiro, mas não ganham como naquela época, que a travesti onde ela está, ela é explorada, né? Vamos supor, você vai lá e diz assim, eu quero esse perfume, traz para mim, compra para mim, eu digo, quanto custa, né? A gente sabe que, vamos supor, custava $50, mas a travesti cobrava 150, 200, né? Mesma coisa, para tu sair de dia, era muito complicado também lá, não era diferente, na questão de tu ir presa. Eu nunca fui preso, graças a Deus. Por eu falar em alemão, eu dizia que eu era da Alemanha, né? E começava a enrolar com eles e tinha que ter relações sexuais com ele. Isso para mim era de menos, né? Porque assim, tá aí para isso. Sempre pensei, como eu falei no início, a questão da prostituição, eu sempre pensei que eu estava errada e eles estavam certos. Quando eu cheguei, eu me lembro quando terminou eu tive que voltar a trabalhar, a realidade foi muito difícil, eu entrei em depressão, foi horrível, né? Em 92 eu comecei a trabalhar e foi uma época muito difícil para mim começar a viver a vida daí, porque a Europa, nossa, hoje não é mais assim, né? Mas era o glamour dos glamour, tu podia andar de salto, andar de roupa como tu quer, comprar o perfume que tu quer. Eu me encantei, né? Eu me casei lá, eu tenho contato com um romano,
Então, quando eu voltei à realidade daqui do Brasil, né, eu disse assim, vou ter que fazer duas coisas, né? Para mim não gastar o dinheiro que eu tenho, investir o dinheiro que eu tenho, que eu ganhei na Europa, para voltar à prostituição. Voltei para a prostituição, mas a epidemia na AIDS estava tão grande que eu vi minhas amigas que eu deixei, em 2 anos não vi mais nenhum. Aí que eu conheci o Gerson Winkler, né, que foi o primeiro presidente do GAPA, né, e ele disse, Marcelo, tu é um agente de saúde, eu quero que tu trabalhe comigo, né, na questão da prevenção com a população de travesti. E foi isso que eu comecei a lutar. Nos anos, eu digo assim, já nos anos 80, eu estava meio assim, como é que se diz? Eu digo assim, pô, vou trabalhar no dia, vou trabalhar de noite, estou na prostituição. E elas achavam, quando nos anos 80, tinha, quem não conhece a Bencetacil, era uma das medicações da sífilis, né? Ainda é, né? Uma das medicações que as travestis mais usavam, né? Que elas diziam para limpar o sangue. E eu pegava dentro do posto de saúde, pegava de noite e aplicava nelas, né? Porque elas diziam assim, porque não tinha, a questão da sífilis era maior que hoje, né? Hoje está também novamente em primeiro lugar, mas naquela época também estava, né? E outra coisa que a gente tinha, né, que eu esqueci de falar, pena que eu não trouxe, né, porque a gente tinha, tanto a prostituta como as travestis, elas tinham uma carteirinha amarela do modelo, do posto de saúde modelo, que a gente tinha que apresentar este documento que não tinha sífilis, né, entendeu? Aí tu tinha que, pelo menos de 3 em 3 meses, fazer exame de sangue e fazer a Bencetacil se tu tinha o reagente para sífilis. Então, essa coisa, eu cuidava muito na rua com a população de travestis, para elas não poderem se infectar, mas se infectavam, porque a sífilis era uma das maiores doenças. A população, né, diz assim, hoje tem medicação para tudo. Realmente, para a questão da epidemia da AIDS, tem a medicação mais eficaz no Brasil, como no mundo inteiro tem, né? E naquela época não tinha só a CTI e as pessoas morriam. E eu comecei a me tornar uma militante dentro dos direitos humanos quando eu conheci um deputado, né, que era o marido da Dilma, o Carlos Araújo, né, eu não me lembro mais qual era o partido que ele era, que ele me convidou para visitar o gabinete dele. Ele disse assim, olha, existe a questão dos direitos humanos, eu queria saber um pouco como é que era a nossa vida. Aí neste momento eu comecei a entender que realmente a gente tinha direito, né, os direitos de qualquer cidadão. Os cidadãos brasileiros. Mas até aí a gente não sabia o que era direito, o que era dever do Estado. Né? Aí eu comecei a ler um pouquinho e me aprofundar um pouco mais sobre a questão dos direitos da população. Não tinha ainda ONGs de movimentos sociais, eu acho que Porto Alegre foi o primeiro, foi Nuances, né? 25 anos atrás, né? Mas como eu pensava assim, é uma ONG de gays, né, e de lésbicas, acho que eles não vão nem receber bem as travestis, porque está querendo receber as travestis bafona, entendeu? Eu pensava isso, né? Mas sempre falava, que existe nuance, existe o céu, assim, o Vladimir, né? Vladimir, né, que também atuava no lance, o Cláudio também, que até hoje é meu amigo, todos eles são meus amigos. Mas a gente começou aos poucos a se integrar dentro do movimento gay, né, em Porto Alegre, quando a gente pensou que realmente a gente tinha o direito, a gente ia na rua, reivindicar nossos direitos, principalmente a questão da epidemia da AIDS e a questão da violência que existia, que era muito grande. Né. Mas a gente tinha medo também, né? Quando a mídia colocava, né, lá, as travestis lá na rua, os gays reivindicando seus direitos, né, mas estão tudo morrendo de AIDS. Né. Então, eu tinha um pouco de receio, poucas vezes eu ia para frente da mídia, né, como o Sérgio nesse dia falou, a gente estava numa mesa, antigamente para alguém na mídia falar sobre a questão da epidemia da AIDS era muito difícil. Hoje, lá que a bichinha vai lá e fala, a epidemia da AIDS, não sei o que, mas não sabe o que passaram na questão da violência, o que os gays, o que as lésbicas, o que as travestis, o que as transexuais, o que as trabalhadoras sexuais passaram, as prostitutas, né? Ninguém sabe. Essas bichinhas novas que estão hoje aí não sabem porra nenhuma. Me desculpa a expressão. Isso o Sérgio comentou, tu estava junto, né? Naquela mesa que a gente estava, né? Hoje em dia, quando a mídia chama, todo mundo quer correr para falar. Fala só bobagem, só besteira. Mas falar realmente a questão da realidade da população LGBT que passou,
é uma questão muito, muito complicada. E eu acho que a nossa sociedade, a nossa população LGBT tem que rever isso, porque se a gente colocar pessoas novas, militantes na questão da população, tem que entrar, que nem uma pessoa vai ser eterna, eu não vou ser eternamente na série alta, eu não vou viver 99 anos, segundo o IBGE da LGBT, que são uma das travestis mais antigas do Brasil, né? Não sei, pode ser lá no longe, né, entendeu? Que existe alguém que chega à idade que eu estou de 64 anos. Né? Mas eu me lembro assim, nós aqui em Porto Alegre, a Igualdade, né, quando a gente começou realmente a pensar, nós da população de travesti, quem tem que falar por nós, né? Entendeu? Quem somos nós, quem é? Daí a gente começou no GAPA, há 17 anos atrás, a fundar a Igualdade e falar nós, travestis, por nós mesmos, né? Que ninguém mais vai falar sobre o meu corpo, sobre o que a gente quer. Porque a questão de ser travesti ou ser transexual não é uma luta fácil, é uma luta muito difícil, muito, muito, muito difícil para ser compreendida ainda dentro da própria população LGBT. Bom, nós, a Igualdade, quando foi há 17 anos, quando a gente fundou, foi a 7ª do Brasil, né? A 7ª ONG de travestis e transexuais, porque a nossa só atua na questão das travestis e transexuais. O que a gente faz? Um trabalho, né, entendeu? Na questão da prevenção, né, que ninguém mais quer saber de prevenção. Bom, assim, o que eu posso dizer hoje, como militante, né, eu acredito que a gente tem que ir muito, 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 muito fazer. Eu não vou estar mais aqui para falar sobre isso, mas a nível nacional a gente vê que poucas pessoas que falam por nós, que falam tudo errado. Então vem uma doutora me falar que o Rio Grande do Sul é pioneiro em tudo, que é as travestis e os homens trans são muito respeitados, que é respeitado o nome social, o nome civil, tudo uma mil maravilha que as portas se abrem, é pura balela, é tudo mentira. Eu digo assim, nós, a gente tem a rede, a gente tem formado o grupo e a ANTA, né? Que a gente ficou, bom, eu não dormi de noite, porque as pessoas, quem vive, a nossa realidade não é isso, né? No Brasil inteiro elas não são respeitadas. Só vou te dizer uma coisa, para nós fazer o 10º Pride, aqui em Porto Alegre, faz 12 anos atrás, a gente tinha 50 hotéis. Sabe quantos hotéis a gente conseguiu? Ah, não, tem vaga, pode fazer aqui, não sei o que, não sei o que. Aí na outra vez quando fica, tá, mas qual é a população que é? Para travestis e transexuais. Não tem. Os encontros que são feitos a nível nacional hoje é muito complicado. Eu falo o turismo que Porto Alegre tem em primeiro lugar na questão do acolhimento da população. Ela nem falou da população LGBT, ela falou da população gay. Entendeu? Então nós não estamos incluindo a população gay, sim, na população de travestis e transexuais. Né? Entendeu? Pode até, posso dizer, eu na série, eu viajo o Brasil inteiro, né? Entendeu? Viajo assim, 5, 6 vezes por mês o Brasil inteiro, né? Então, eu nunca tive problema de entrar no hotel. Por quê? Porque eu, lá no meu registro registro do documento de identidade, eu já tenho trocado, vai fazer 6 anos que eu troquei meu nome civil, né? Entendeu? Por Marcelo Malta, onde foi o primeiro caso de uma travesti entrar como travesti, né? Entendeu? Entre as transexuais, que fazem a cirurgia de readequação de sexo, né? No hospital de clínicas, onde as únicas que podem trocar o nome civil são elas, né? Mas eu queria dizer assim, ó, na questão do nome, porque hoje no Rio Grande do Sul, né? Eu acho que todo mundo sabe que a gente tem um decreto de lei que o governador Tarcísio Genro decretou que todas as travestis e transexuais fossem respeitadas nos órgãos públicos tanto do Estado como do município, né, para ser chamado pelo nome social. Não é respeitado. Nem em faculdade, a gente teve um problema há pouco tempo na UFSC, numa aluna, a gente pode dizer que na luta da população LGBT aqui no Rio Grande do Sul é pioneiro, né? É pioneiro em tudo, né? Na questão, nós hoje, na Igualdade, a gente tem 100 travestis que trocaram o nome civil, né? De registro, né? Então, isso é uma coisa importante para a nossa população, né? Porque eu não quero chegar lá, eu esqueci meu nome já.
Entendeu? Meu nome é antigo, né? O meu nome de registro que eu nasci, que meu pai, minha mãe, não sei quem foi que deu, né? Mas no primeiro momento, meu processo levou em torno de quase um ano para ser trocado, né? O juiz é sempre o mesmo juiz, o Antônio Nascimento, parece que é o nome dele. E eu acredito quando eu vou no Brasil afora, de dizer que realmente Rio Grande do Sul tem uma política na questão dos direitos da população de LGBT. Então, eu acredito que tem governos, né, que quando terminou o governo Livre Dutra, entrou o Rigoto, aquela maricona desgraçada, só posso dizer isso, né? Que quando terminou o governo Livre, entrou o Rigoto e eu fui presa. Eu fiquei presa durante 10 dias, que foi a minha maior decepção que eu tive. Não é decepção, né? Nem na época da ditadura, né, que eu ia preso todo dia, não foi maior o meu sofrimento. O maior dia que eu não me lembro da minha prisão de 10 dias, onde todos os movimentos sociais foram para a rua, assim, nuances, o NEP, número de prostituição, GAPA, RS, enfim, todos os movimentos sociais que tinha naquela época eram poucos, mas os poucos que foram, a nível nacional, foram para a rua, e São Paulo fez uma manifestação e foi nos ouvidos do presidente da República, Lula, e ele veio e falou isso eu fiquei sabendo depois do longo do processo, através disso, que foi absolvida, porque não cometeu nem delito, nem crime, não tinha nada, absolutamente nada no processo, assim, foi forjado pelo governo, porque eu digo assim, nossa, esse governo não pode terminar nunca, né? E a gente pensou que o governo ia continuar, né? Não, todo mundo pensou, né? Todo mundo vai votar no Tarcísio Genro, no Livre Dutra, né? Vai continuar os programas maravilhosos que tinha com a população LGBT. Eu me lembro que uma vez a gente saiu na capa do jornal, eu sério, com o governador assinando um termo, entendeu? Que o lance ser um decreto, né? Foi assinado pelo governador. O Livre Dutra, onde eu e o Sério e a população, não me lembro mais quantas pessoas eram, né? E a gente saiu na capa da Zero Hora, né? Então, são passos marcantes do nosso movimento LGBT, né? São coisas que acontecem na nossa vida que tem coisas que a gente não consegue mudar. A questão do preconceito e discriminação. Eu sempre digo assim, se eu era para nascer de novo, travesti, ser o que eu sou, eu sempre digo isso, né? Porque a maioria dos travestis diz assim, eu sou uma transexual, que é a palavra, eu sou trans, né? Que é uma palavra mais bonita. Travesti quer dizer o que? Homem vestido de mulher. Não é isso, né? Onde começou a transformação? Hoje eu não tenho vergonha de ir em nenhum lugar, nem na universidade, nem na frente do juiz, de falar o que eu quero. Eu acho que esse direito me permite. Em primeiro lugar, que eu já tenho mais de 60 anos, né? Para a gente ficar catucando, que a gente pode falar o que a gente quer, né? Mas eu me cuido muito hoje, principalmente, né? Eu sei coisas de pessoas, né, que estão hoje no estado, estão no município, pessoas que realmente têm preconceito, têm discriminação, e a nossa população de travesti é a população mais discriminada do mundo. A gente tem que estar atento em tudo, a gente tem que estar atento o que as pessoas falam, qual é a besteira que elas vão falar. E na frente da mídia, de falar o que tu quer, né, me incomoda um pouco. Né? Eu acho que falar numa universidade, tu vai falar coisas que não é a realidade. Né? Vão trazer uma pessoa que vem falar com vocês que não é a realidade da nossa população de travestis. Né? Em lugar nenhum elas podem exercer a sua profissão, que é uma profissão, eu acho que tão digna como qualquer outra. Né? E ser o que a gente é. Né? Eu acho que ser prostituta, ser travesti, eu acho que não é vergonha nenhuma. Eu também faço a mesma coisa. Né? Por que tem vergonha que tu fez? Entendeu? Não tem por que esconder, porque é uma palavra bonitinha, transexual, porque eu sou transexual, né? Não, eu acho que a gente tem que falar a verdade, a gente tem que expor a nossa realidade. Como é que tu vai escrever a história da nossa realidade? A nossa realidade é cruel e é muito dura, não foi fácil, né? Aí eu comentei um caso meu que aconteceu, né? E é de uma série, a prostituta nunca saiu do teu corpo, né? E eu digo assim, é verdade, nunca saiu. A
questão da prostituição nunca saiu, porque os homens sempre pensam que tu tá na prostituição, eles chegam de mansinho, perguntam assim, pega o meu telefone aqui, me liga quanto cobra, aquela coisa toda. E eu comentei um caso, né, e é a nossa realidade, cara. Vai ficar velha, vai andar de cadeira de roda e o homem ainda vai pensar que está fazendo programa. Então, vamos supor, eu não posso andar nua na praia, aliás, nua não posso, né? Eu não posso andar de peito de fora, mas a polícia diz que tu é homem. Daí, aí fica duas, ela ficou, ela é do Rio, é indianara, né? Ela ficou nua, você está correndo ainda, ela foi presa, nossa, foi um horror, né? Tá, mas aqui no meu documento, ela não tem o nome civil ali registrado, mas no meu documentário eu sou masculino, e daí? Aí o policial disse, mas tu não disse que é travesti, que tu é feminina? Como é que me anda de peito de fora? Porque ela fez isso para dar uma reação, mostrar para a sociedade que o travesti pode andar de peito de fora. Já que a sociedade entende que nós somos homens vestidos de mulher, e por que não podemos andar de peito? Eu não concordo, eu não teria coragem, né, de andar, tirar a roupa, andar de calcinha e nua na rua. Este não é o pensamento. Mas é o pensamento de várias travestis, né? Se a polícia fala que nós somos homens vestidos de mulher, então qual é o problema? Podemos andar nua na rua. Mas eu acho assim, a história tem que ser respeitada. Eu respeito o movimento LGBT, respeito o movimento gay que começou na luta, né? Vou de bandeira, não tem problema nenhum, vou lutar pela população de travestis e transexuais. Além disso, a população LGBT, né? Porque a gente está dentro do Conselho Nacional, né? Onde a gente luta pela toda a população. Bom, eu acho que já falei. Eu queria agradecer a paciência de vocês, mas assim, pode me usar da maneira que vocês quiserem, louca. Porque os livros não contam a história do movimento LGBT, mas nós contamos a realidade do nosso movimento. Então é isso. Obrigado a todos.